Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Eu espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos dando continuidade à Escola Bíblica Dominical, nesse novo formato em que a gente está abordando o livro Bases da Fé Cristã, do professor Wayne Grudem. A proposta desse livro é nós irmos passo a passo respondendo perguntas que ele pensa ser fundamentais, aquilo que os cristãos creram em todo lugar, todo tempo. A aula anterior nós tratamos do tema o que é a Bíblia. Essa foi a pergunta que motivou o nosso estudo, e hoje a gente vai partir para um tema também super importante. Não é por acaso que ele é o segundo tema dessa série, que é a que Deus se assemelha. Nós, cristãos, cremos num Deus específico, não um Deus genérico, não um Deus diluído, não, um Deus específico com atributos específicos. E é fundamental que nós que professamos uma fé saibamos quais são os atributos, que características o Deus que cremos tem. E não há alternativa segura para desenvolvermos um conhecimento de Deus que não seja bíblica. Nós cremos que a Bíblia é a revelação de Deus e que ela tem para nós uma mensagem específica para o nosso tempo, para o tempo do homem atual, com verdades que são eternas. Então eu quero te convidar a vir comigo nessa trilha, nessa jornada aí, em conhecer um pouco mais de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade de te servir, ó Deus, obrigado pela oportunidade de refletir sobre a Tua Palavra. E, ó Deus, Tu és o único que pode revelar quem Tu és a nós. Então, nessa manhã, ó Deus, te pedimos revelação, abençoa cada um dos meus irmãos e que nós tenhamos aqui momentos de aprendizado, de conhecimento, para que possamos Te servir mais e melhor. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Então, de onde partir, né? A Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, ela parte de uma afirmação pura e simples. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. A Bíblia não é um tratado para convencer o homem sobre a existência de Deus. Não é sobre isso. Nenhum livro da Bíblia tem esse propósito. Em particular, Gênesis começa com aquilo que é muito natural, dizer que a existência de Deus é um evento natural, é uma conclusão natural e que não haveria necessidade de confirmações ou de argumentações nessa direção. De fato, quando nós olhamos a história e os diferentes povos, independentemente das suas culturas, algo que aparece em todo lugar e em todo tempo é a crença em divindades. Parece que nós, seres humanos, temos uma vocação a crer no sobrenatural, a crer que existe algo além do material. Talvez por isso não haja necessidade do autor bíblico parar para fazer uma argumentação sobre a existência de Deus. Então, nós sim cremos em um Deus que não é uma história, não é um mito, não é uma fábula, é um Deus real e pessoal. Então, Deus existe, isso é uma afirmação bíblica, e nós não trataremos aqui de convencer você sobre a existência de Deus. Há uma área da teologia chamada de apologética, que basicamente se propõe a esse desafio de trazer argumentos científicos ou filosóficos sobre a existência de Deus. Mas a Bíblia em si mesma não se pretende aí justificar ao homem a existência de Deus. É verdade que Paulo, escrevendo aos Romanos, ali capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Paulo queria dizer que a manifestação de Deus, ou seja, a grandiosidade do universo, aponta para um Criador. Mas não estava ali de modo algum tentando convencer as pessoas sobre a existência de Deus. A verdade é que o ateísmo é um fenômeno, de certo modo, moderno, pelo menos em número, nessa escala que vemos, é um fenômeno moderno, e tem mais a ver com a busca do homem a satisfazer os seus próprios prazeres do que propriamente uma conclusão científica. Paulo escreve ali, ainda naquela época, à igreja de Roma, dizendo que os homens haviam trocado a verdade de Deus pela mentira. Romanos capítulo 1, versículo 25. Portanto, rejeitar a Deus não é algo típico, né? É algo, diria, raro, né, na história da humanidade. A verdade é que nós podemos ter não uma prova de Deus, mas pelo menos uma intuição sobre características de Deus ao olharmos a criação, né? Parte
do caráter de Deus, parte daquilo que Deus é, pode ser inferido a partir da sua obra. É o que Paulo vai escrevendo ainda aos Romanos, ali capítulo 1, versículo 20, quando ele diz que atributos de Deus, o conhecimento de Deus pode ser compreendido por meio das coisas que são criadas. Então, não é que a Bíblia nos convide a uma fé cega, na existência de Deus. Mas também é fato que a Bíblia não nos tenta convencer cientificamente uma prova irrefutável da existência de Deus. Ao final, tudo é por fé, Inclusive a crença na existência de Deus também demanda daquele que se aproxima de Deus, deve crer que ele existe, A Bíblia vai dizer, e mais ainda, que ele é galardoador, ou seja, que recompensa aqueles que o buscam. Então, é pressuposto sim, a jornada em conhecer a Deus, a fé é um pressuposto, é algo necessário. Bem, qual é o primeiro aspecto que nós vamos tratar sobre os atributos de Deus? O primeiro deles é que Deus é conhecível. Deus não apenas existe, mas ele existe e tem interesse em se revelar. Nós podemos conhecer a Deus, podemos aprender sobre Deus. É algo maravilhoso, que um Deus tão grande, ao longe do nosso alcance, compreendê-lo totalmente, mas há sim em Deus características que podem ser aprendidas, compreendidas por nós, seres humanos. Em particular, Jeremias, capítulo 9, versículo 24, ele diz assim: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Veja você, então, que conhecer a Deus é um motivo de glória, Quanto mais soubermos de Deus, quanto mais compreendermos a pessoa de Deus, tanto melhor para nós. Primeiro, porque ao conhecê-lo nós podemos amá-lo. E uma vez amando, nós o obedecemos porque o amamos. Então, o conhecimento é pressuposto, é necessário para aquele que quer com Deus estabelecer um relacionamento. E isso também faz parte desse caráter conhecível de Deus. Ele é um Deus que tem interesse em ser conhecido pessoalmente. É interessante que, apesar de sua grandiosidade, Deus tem interesse de se relacionar conosco, seres humanos. Nós somos criaturas, feitura dele, da feitura das mãos de Deus. Mas apesar de sermos tão pequenos, ele está interessado sim em se revelar. Isso nos leva ao segundo atributo de Deus. Deus é independente. O que nós queremos dizer com um Deus que é independente? Diferentemente de nós, que para mantermos a nossa existência, mantermos a nossa vida, precisamos de algo fora de nós. Por exemplo, hoje pela manhã eu tive que tomar um café, tive que beber água, São necessidades humanas. Para que possamos existir, nós precisamos nos aproveitar de coisas que estão fora de nós. Deus não é assim. Não há nada fora de Deus que seja necessário para a manutenção da existência de Deus. Deus é independente da criação. Ele é autossuficiente, Deus é completo, Deus não tem uma carência que em nós seja satisfeita ou na sua própria criação. Lucas registra o testemunho de Paulo lá em Atos, capítulo 17, versículos de 24 a 25. Atos 17, versículos de 24 e 25. Lucas escreve assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, esse Deus, não habita em santuários feitos por mãos de homens. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Não poderia ser mais explícito, Deus não tem uma necessidade ou uma carência. Não há uma necessidade material em Deus, não há uma necessidade emocional em Deus, e porque Deus é espírito, não há também uma necessidade espiritual em Deus que é satisfeita, que é completada em sua criação. Isso também nos diga um pouco mais ainda sobre o amor de Deus. Quando eu e você amamos pessoas, mas que de algum modo preenchem necessidades nossas, nós de certa forma temos um amor. Não é que ele não seja menor, mas ele pelo menos é diferente no sentido que nós precisamos muitas vezes e nos recompensamos com as nossas necessidades. O amor de Deus é voluntário como nenhum amor pode ser, e é gratuito como nenhum amor pode ser, porque ele não precisa de nada que nós possamos lhe oferecer e ele não tem carência alguma que nós venhamos a preencher.
Então, esse Deus é completo em si mesmo, perfeito em si mesmo. E nos faz e nos fez por graça, por amor voluntário e gratuito. Embora Deus seja independente, isso não significa que Deus é indiferente. Indiferença é outra coisa. Indiferença é não reagir a algo fora de nós. Deus criou os homens, a sua imagem e semelhança, os amou, e esse Deus que os criou não é indiferente, né? Não é que ele não se importe, né, em estar se relacionando conosco. Lá em Sofonias, capítulo 3, versículo 17, a Bíblia vai dizer que Deus se regozijará em nós com brados de alegria. O Deus que tem alegria em nós. Então ele não tem necessidades, não tem carências, não tem faltas, mas ele é o Deus que se alegra. Hoje em dia nós vemos, às vezes, pregações muito centradas no homem e colocam Deus como sendo um Deus diminuído, né? Um Deus que tem uma carência, uma necessidade, né? E que seria preenchido pelas nossas ações. Não é isso. Deus se alegra sim, mas ele não tem carências, Deus não tem necessidades. Ele é perfeito e completo. Era e sempre será. Isso nos leva a mais um atributo de Deus, que é a imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Quando nós falamos que Deus é imutável, talvez eu e você tenhamos visões diferentes sobre o que significa ser imutável. Uma pedra é imutável, ou seja, ela permanece a mesma, né? Será que é sobre isso, permanecer o mesmo, ou seja, ser uma figura estática, alguma coisa que ao longo do tempo não muda, não reage, não interage? Nós já vimos que Deus é independente, mas ele não é indiferente. Deus reage à criação. Então, o que significa ser imutável? Apesar de eu e você podemos ter várias definições diferentes do que é ser imutável, Deus é imutável naquilo que a Bíblia diz que ele é imutável. E no que a Bíblia diz que Deus é imutável? Bem, a Bíblia diz que Deus é imutável em seus atributos, seus propósitos e suas promessas. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Deus permanece o mesmo. E que privilégio ter um Deus que permanece o mesmo. Às vezes nós projetamos a nossa identidade em pessoas, em profissões, na nossa saúde, na nossa beleza, né? Em coisas que passam, em conhecimentos, né, que passam, que mudam. E é um privilégio poder construir a nossa identidade, projetar quem somos em um Deus que não muda, que é rocha firme e inabalável, sobre o qual nós podemos com segurança construir a nossa identidade, os nossos relacionamentos. Isso é um privilégio. É um privilégio ter um Deus que não muda. E ele não muda em seus propósitos. Nós podemos ler em Salmos 33, versículo 11, que os planos do Senhor permanecem para sempre, o propósito do seu coração por todas as gerações. Há milênios atrás, literalmente milênios, Deus prometeu a Abraão que abençoaria todas as gerações a partir da semente de Abraão. Prometeu a Abraão um lugar, né, um lugar específico. E os milênios passaram e hoje quem teve o privilégio de ir fazer visitas a Israel vê permanecer essa promessa e esse propósito. Então vejam vocês que Deus é o Deus cujas promessas duram gerações e gerações, é o Deus que vela com a própria palavra para fazê-la se cumprir. Deus é imutável em suas promessas porque ele é o Deus que não pode mentir, ele não mente, né? Nós podemos ler lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Pode parecer, quando lemos a Bíblia, que Deus muda de opinião, né? Que Deus não cumpre os seus propósitos. Por exemplo, quando nós lemos lá no livro de Jonas, que Deus havia indicado Jonas para ir àquela região e lá trazer uma sentença, uma profecia de sentença para aquele povo. E a história diz que Jonas não quis ir porque sabia que Deus é um Deus misericordioso e que se aquele povo se arrependesse, Deus haveria de não de puni-los. E aí Jonas vai até, vocês conhecem a história, vai para outro lugar. O que a gente aprende disso, né? Não é que Deus não cumpra as suas promessas e os seus juízos, mas que no caráter de Deus há
justiça e misericórdia. Justiça, misericórdia e sabedoria combinadas, que faz com que Deus, por ser justo e amoroso, reaja ao tempo presente. Nós, eu e você, estamos agindo num tempo que evolui. Nós nos movemos no presente. Deus não. Deus se move na eternidade. Mas porque se move com seres como nós, que agem no presente, a justiça de Deus faz com que ele reaja ao tempo presente em misericórdia. É por isso que Deus, o Deus justo, pode transformar uma sentença de morte para o homem que se arrepende em misericórdia. A vinda de Cristo, o sacrifício na cruz, trata disso. Trata de um Deus que, em misericórdia, resolveu punir em Cristo os nossos pecados. E, de certa forma, mudando aquilo que era uma sentença de morte para uma sentença de vida, para um privilégio, para uma graça, né, em vida. Então, não é que Deus não cumpra as suas promessas ou ele mude os seus propósitos. É que em Deus há uma hierarquia. E o amor e a misericórdia vêm em Deus em primeiro lugar. E ele reage, responde às modificações, ao arrependimento humano. Então Deus não está indiferente, ele é um Deus imutável, mas é um Deus do tempo presente. Outro atributo de Deus que difere completamente de nós é que Deus é eterno. A nossa história individual tem começo, tem meio e tem fim. Seres humanos nascem, crescem, desenvolvem a sua história e depois morrem. Deus não é assim. Deus não tem um começo, Deus é eterno. E a eternidade é algo que não é... Deus não consegue transferir, é uma característica, um atributo intransferível, incomunicável de Deus. O que significa que Deus não experimenta o tempo como nós o experimentamos. Nós temos ali os anos que passam, né? E para nós, os anos que passam, tem uma experiência interessante. À medida que nós envelhecemos, parece que o tempo passa diferente, né? A gente olha para o nosso passado, parece que ele foi tão curto, parece que foi ontem que a gente era adolescente, parece que foi ontem que nós éramos crianças. Imaginem Deus, né, que vive de eternidade em eternidade. Então, Deus experimenta o tempo de outra maneira. Deus não tem início, Deus não tem fim, não tem uma causa. Eu e você temos uma causa quando nós só existimos porque nossos pais se encontraram. E os nossos pais se encontraram porque havia um lugar conveniente para isso. Então veja que nós somos... A nossa história começa com uma sequência de eventos que dão início a quem somos. Em Deus, não. Deus não tem uma causa primeira. Ele é a causa primeira de todas as coisas. Sem início, sem fim. A gente pode ler em Salmos 90, versículo 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Olha que privilégio, né? O Deus que existe de eternidade em eternidade. Em Apocalipse, nós lemos que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Glória e majestade e poder, né? Deus é e é desde sempre. Ele não é um Deus que está que será, né? Não é um Deus a se realizar, não é um Deus em construção, não é um Deus em crescimento. Ele é o Deus que existe de eternidade em eternidade. Por isso, para esse ser que experimenta o tempo de outra forma, 1000 anos podem ser vistos como um dia. Deus não tem pressa em cumprir seus propósitos. E da mesma forma, cada momento particular, uma oração que é feita num quarto, né, numa casa de uma pessoa só, né, na solidão do nosso lugar, é um evento que vale a pena prestar atenção. Então temos o Deus que vê as eras se movendo e é o condutor da história, ao mesmo tempo está ouvindo orações que são feitas no particular dos nossos quartos, né? Então veja você, o Deus do geral, o Deus do específico, o Deus das eras, o Deus do tempo presente. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Outro atributo de Deus é que ele é onipresente. O que significa isso? Deus não está limitado no tempo nem no espaço. Deus não tem um tamanho, não tem uma largura, não tem uma profundidade. Deus a presença de Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Diferentemente de nós que estamos em um lugar a cada momento, Deus experimenta a realidade, Deus vê o mundo todo de uma única vez ao mesmo tempo. Davi, de modo muito inspirado, lá em Salmos 139, versículos de 7 a 10, diz assim:
Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Então, não há para onde fugir da presença de Deus, não há como dela se esconder. Deus é o Deus que tudo observa, é o Deus que está em todo lugar e é o Deus que pode, portanto, ser salvação independentemente de onde estivermos. Então, esse atributo de Deus já nos leva, né, e só é possível porque Deus é Espírito. Né? Diferentemente de nós, que temos uma matéria, somos feitos de átomos, e, portanto, ocupamos um lugar específico no espaço, num dado tempo. Deus não. Deus é Espírito e isso permite a Deus, né? Isso é parte daquilo que faz Deus ser eterno, né? Existir de tempos sem limitações. Não precisou de uma matéria para ser formado. Porque Deus é Espírito, então Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. A gente vê, depois da ressurreição de Cristo, quando Ele já está num corpo glorificado, que a matéria, as limitações de paredes, né, já são algo que não é nenhum impedimento. Jesus atravessa paredes, aparece em lugares. A parte de Deus manifesta em Cristo ali, que é espiritual, começa a mostrar atributos, né, que não são comunicáveis a pessoas que são de carne e osso, pura e simplesmente como nós. E isso significa então dizer que Deus não está, portanto, limitado, né? Deus não é feito de matéria e, como consequência, é impossível perceber a existência de Deus por intermédio dos nossos sentidos. Nós não será através do toque que nós chegaremos à conclusão da existência de Deus, não é através da visão, não é sobre isso, é uma ação do Espírito Santo nos convencendo sobre a existência de Deus. E é por isso também que nós não conseguimos uma prova científica da existência de Deus. Não existe um método, a abordagem científica, um método reproduzível, né? Uma bancada de laboratório não nos fará conhecer Deus, não é por aí que nós o conheceremos. A verdade é que Deus, inclusive, colocou em nós essa parte, transmitiu para nós, de modo aproximado, também essa espiritualidade. Nós somos seres formados por corpo, alma, espírito, em particular no que diz respeito ao espírito. Nós recebemos uma porção de Deus. A Bíblia vai dizer ali em Gênesis que Deus forma o homem do barro, sopra nele o espírito, e aí esse homem se torna ser vivente. Viver, ou seja, manifestar em si vida, é ação do espírito. O espírito é que aviva o mundo, né? Nós, o movimento protestante, em particular evangélico, nós acreditamos no avivamento, né? Que é essa nova vida, né? Avivar, receber vida nova. Essa ideia, de certo modo, se alimenta do princípio ali posto no livro de Gênesis, que diz que Deus soprou em nós o Espírito e assim nos tornamos ser viventes. E uma vez vivos, experimentamos o mundo e quando morremos, o Espírito que Deus soprou volta a Ele, né? Ou seja, a vida só existe em Deus. Ele é a fonte de vida e Ele faz isso através, emanando, né, esse Espírito que se distribui e capacita a humanidade a experimentar vida. O último atributo aqui, dessa primeira parte, antes do nosso intervalo para perguntas, fala que Deus é invisível. Deus é invisível e, portanto, ninguém... João vai escrever, né? João, capítulo 1, versículo 18, vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. Pode parecer um contrassenso, porque nós temos passagens bíblicas, né, em que indivíduos viram ali uma manifestação divina. Isaías, né, vai ter visto Deus sentado no trono. Então parece um contrassenso dizer que Deus é invisível, mas se algumas pessoas conseguiram vê-lo. Então é bom que a gente aqui traduza em palavras, né? Ao dizer que ninguém viu a Deus, a ideia que está por trás desse texto é que ninguém viu Deus completamente. O que vemos foram manifestações, Deus assumindo formas para que o ser humano pudesse compreendê-lo.
Isso acontece, por exemplo, quando Jesus vai se batizar, é batizado ali no Rio Jordão. Aí vem uma pomba, o Espírito Santo na forma de uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, não é um animal, não tem a forma de um pássaro, né? Então é sobre uma representação. Então o Espírito Santo se manifesta como um pássaro para que nós possamos identificá-lo. Mas isso não significa que ele seja um pássaro. Do mesmo modo, ao vermos Deus como um homem sentado num trono, não significa que Deus é homem que se assenta em trono, mas é a representação que ele assume para que nós possamos compreendê-lo e para que nós possamos sobre ele falar. Então, essas manifestações não são incompatíveis com a ideia de que um Deus, em totalidade, a totalidade de Deus não pode ser vista. É algo que não pode ser visto. E o nome que damos àquilo que não pode ser visto é invisível. Então, o que vemos são aspectos de Deus, manifestações de Deus. Mas Deus não está limitado a uma matéria, nem tem um corpo limitado que se coloca em um lugar em um determinado tempo. O próprio Jesus diz isso, né? João, capítulo 14, versículo 9, Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Obviamente, Jesus não estava dizendo ali que ele e o Pai, apesar de serem Deus em essência, que ele e o Pai, aquela visão do corpo é a visão total de Deus, não é? Claro que não era isso. O que Jesus queria dizer é que os aspectos que aos homens é dado conhecer em Deus estavam manifestos ali na pessoa de Jesus. Então adoramos um Deus que é invisível. Vamos para o momento de perguntas. Aí vamos ter 5 minutos de perguntas e aí nós retornamos. Bem, estamos de volta. Próximo ponto que a gente quer abordar aqui, o atributo de Deus é que Deus é onisciente, né? Num ato simples e eterno, Deus conhece completamente a si mesmo e também a todas as coisas reais e possíveis. Deus tem conhecimento de todos os eventos em todos os lugares. Hebreus, capítulo 4, versículo 13, diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Essa é uma verdade ao mesmo tempo abençoadora e deveria ser também temível, né? É bom saber que Deus está nos observando todo o tempo, então nós não estamos sozinhos, não temos um Deus que ignora a nossa existência. Ele sabe de todas as coisas. Não há nada que nós possamos ensinar a Deus, não há nada que nós possamos esclarecer a Deus. Na verdade, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que nós é que tomamos conhecimento de nós mesmos e dos outros. Paulo, escrevendo a igreja de Coríntios ali para a ceia, ele vai dizer assim: analise, pois, o homem a si mesmo, né? Porque nós precisamos parar para refletir sobre nós. Deus não precisa parar para refletir sobre nós ou coisa alguma. Deus já sabe, e sabe completamente. Nós não, nós temos que aprender, né? E que privilégio é ter um Deus que apesar de saber todas as coisas, está interessado também em partilhar, em ensinar, né? Deus está consciente de tudo. E esse conhecimento em Deus é ainda mais galardoador porque Ele é um Deus que tem todo conhecimento e se manifesta em sabedoria. O que significa dizer que Deus é sábio? Deus é sábio porque Ele sempre escolhe os melhores objetivos possíveis e os melhores meios possíveis para alcançar esses objetivos. Vamos repetir? Deus sempre escolhe os melhores objetivos possíveis e os melhores meios possíveis para alcançar esses objetivos. Romanos 16, 27 vai dizer que Deus é o único Deus sábio. A sabedoria de Deus é profunda, né? A Deus pertence o conselho e o entendimento. Jó, capítulo 12, versículo 13. E essa sabedoria de Deus é algo que Ele tem interesse em comunicar conosco. Claro, na escala que o homem pode aprender. Tiago, capítulo 1, versículo 5, vai escrever assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Essa sabedoria que vem de Deus é diferente da sabedoria que nós alcançamos através do estudo natural, né, o estudo comum. Porque ela é uma sabedoria que não está calcada, ela não vem
de uma experiência humana em desenvolvimento no tempo, que é a sabedoria intelectual que nós podemos adquirir. Não, a sabedoria de Deus, ela é construída através de princípios eternos e imutáveis. Portanto, eu quero te convidar a não trocar, né, aquilo que é pérola de Deus por aquilo que parece ter valor, mas que na verdade tem valor temporário, é apenas transitório. Muitos de nós têm aberto mão daquilo que Deus é, do princípio de Deus, filosofias, por movimentos políticos, né, por princípios que a princípio parecem tão valorosos, né, coisa de tamanho valor, mas que lá no final nos levam à destruição. Provérbios 3, versículo 5, vai nos convidar, nesses tempos difíceis que vivemos, a de fato confiar no Senhor de todo o nosso coração e não a nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. O pessoal aí mais velho que está assistindo certamente vai lembrar que durante a juventude você talvez tivesse muitas certezas que o tempo mostrou serem erros. Quantas coisas pareciam tão sólidas, mas o tempo mostrou que elas não eram tão sólidas assim, que nós estávamos construindo sobre areia, né? Cada um de nós deve ter histórias desse tipo. Então, se você for construir a sua trajetória, escolha caminhar com esse Deus que é um Deus sábio e que escolhe os melhores objetivos possíveis e os meios possíveis, os melhores meios possíveis para realizá-los. Outro atributo de Deus é que ele é um Deus verdadeiro. Jeremias vai escrever assim: mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Todo conhecimento e todas as palavras de Deus são verdadeiras. Todas elas são confiáveis. Uma vez que Deus diga algo, Ele cumprirá o que Ele diz. De fato, a essência da fé é se apegar a Deus, se apegar às palavras de Deus e contar que Ele cumprirá conforme prometeu. Essa é a própria essência daquilo que nós tomamos como sendo fé. E nós podemos imitar a Deus em veracidade. É bom que algumas características de Deus possam ser transmitidas, possam ser comunicadas. Nós devemos nos esforçar, esforçarmos-nos em tornar a nossa palavra em algo concreto em que se pode confiar. Imitando a Deus, sendo fiel naquilo que fazemos e dizemos, uma coerência na nossa existência. Outro atributo de Deus é a bondade. Deus é bom. Jesus, sendo ali questionado pelo jovem rico, né, que o chama de bom mestre, Jesus responde dizendo: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Portanto, Deus é o padrão supremo da verdade. Tudo que Ele faz é bom e digno de apreciação. É interessante perceber que Deus também transmite essa bondade, essa perfeição, né, esse senso de completude para as coisas criadas. Nós lemos lá em Gênesis, né, Gênesis capítulo 1, versículo 31, que Deus, observando a criação, Deus disse, olhou para o que havia feito e disse que tudo havia ficado muito bom. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago, capítulo 1, versículo 17. E portanto nós aprendemos que não só que Deus é bom, mas que Ele transmite, Ele esculpiu, né, gravou na criação a sua própria natureza. E nós, criaturas, feituras de Deus, que queremos nos tornar seus filhos, devemos tentar, né, imitar a Deus naquilo que Ele é, naquilo que nos é possível fazer. Gálatas, capítulo 6, versículo 10, vai dizer assim, Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas, capítulo 6, versículo 10, é um convite para que eu e você partilhemos disso que é o caráter de Deus, a bondade que faz parte do caráter de Deus. Eu e você hoje temos a oportunidade também de sermos bons. Esse próximo atributo de Deus é especial porque fala que Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8.
Deus é amor. Eternamente, Deus tem dado de si mesmo para o bem dos outros. Jesus nos diz que esse atributo, o atributo da autodoação, do amor de Deus, já estavam presentes antes da criação do mundo. Deus nos amou antes de ter nos criado. Ele não nos criou e depois nos amou. Ele nos amou antes de ter nos criado. Isso fica mais evidente ainda na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, que lemos assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação, ou seja, sacrifício pelos nossos pecados. Que privilégio ter um Deus que, com todos os atributos de perfeição, ainda assim também nos ama. E espera que nós, os seus filhos, compartilhemos com Ele desse atributo. Jesus, perguntado sobre quais eram os mandamentos mais importantes, lá em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, nós lemos: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Vejam que os principais mandamentos, o resumo da lei é o amor. Então, Deus espera que nós nos tornemos amorosos como Ele é amoroso. Que nós nos doemos aos outros como Ele se doou por nós. Que amemos as nossas esposas, que amemos os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos próximos, amemos os da fé e os de fora da fé. Outro atributo de Deus é que Deus é santo. A palavra santo, hoje em dia, talvez esteja associada, muito associada, a pessoas que ao longo da sua vida deram um determinado testemunho de pureza espiritual. Essa tem sido não raramente a interpretação que se dá a santo. Mas a palavra santo significa separado. Salmos 99, versículo 9 vai dizer que o Senhor nosso Deus é santo. Ele é separado do pecado e, em particular, em Deus, ele é dedicado a buscar a sua própria honra. Deus age de maneira honrosa, cumpre com as suas palavras, ele sempre agirá e sempre agiu de modo compatível com a pureza e a corretude. Então, em Deus, nós nunca encontraremos uma palavra que não seja verdadeira. E isso, esse caráter de Deus, essa santidade, o Deus correto, que é santo, 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 esse Senhor, o Senhor, o Rei dos Exércitos, o Senhor nosso Deus, espera que nós, os seus filhos, compartilhemos com Ele também de santidade. Nós lemos lá em Levítico, capítulo 19, versículo 2, o convite de Deus: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Levíticos, capítulo 19, versículo 2. Sejam santos, porque eu, o Senhor de vocês, sou santo. E nós, por meio do Espírito Santo, podemos ser capacitados a viver em santidade. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: devemos nos esforçar para sermos santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade, pré-requisito para viver com Deus uma vida, não um momento, mas uma vida. Não uma pequena história, mas de eternidade. Passarmos uma eternidade com Deus para que possamos viver com Ele indefinidamente. Nós devemos buscar, pois, a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Finalmente, nós chegamos aqui ao último ponto de hoje, o último ponto dessa lição para hoje. Ela é uma lição que é mais longa, nós continuaremos tratando dos atributos de Deus no próximo domingo. E eu quero terminar com esse ponto que Deus é justo e Ele é correto. Moisés escreveu assim em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Todos os caminhos de Deus, todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, não comete erros. Justo e reto Ele é. Quando nós dizemos isso, que Deus é justo e correto, é importante destacar que, diferentemente do que acontece conosco, que temos a justiça fora de nós, ou seja, nós precisamos olhar o padrão de justiça e aprender o padrão. As ações de Deus são o padrão de justiça.
Não é como eu e você. Deus é justo por definição. Deus é justo por princípio. Não é que exista um padrão definido fora de Deus e que Deus cumpre esse padrão. Não. Ele é o padrão de justiça. Desse modo, nós, eu e você, enquanto nós buscamos fazer o que é justo e correto, se essa é a nossa intenção, se o nosso desejo é fazer aquilo que é correto e adequado, nós devemos então pôr em execução os planos de Deus. A vontade de Deus é que deve nortear o nosso princípio, né? o nosso caráter deve estar em consonância com aquilo que é o princípio de Deus, porque Ele é o Deus justo e correto. Ele é o padrão definitivo de justiça. E é esse padrão definitivo de justiça que faz com que Deus tenha que punir, né? Porque Ele é justo e correto, Ele deve também dar consequências às más ações do mundo. O salário do pecado é a morte, então nós estávamos, pela justiça e corretude de Deus, por dar a cada um segundo aquilo que lhe é devido. Essa ação de Deus faz com que Deus associe, né, aos homens a condenação. E aí é maravilhoso saber que Deus, esse Deus que poderia simplesmente nos punir por conta da sua justiça e corretude, Ele também ponderou o seu amor, né? E fez com que Jesus recebesse. Jesus faz isso também voluntariamente. Jesus não foi arrastado à cruz, Jesus não foi forçado pelo Pai a ir para a cruz. A vida era dele e Ele a deu voluntariamente, por amor. O amor do Pai e o amor do Filho nos conduziram, né, a cumprir aquilo que era o nosso destino, de modo que hoje nós experimentamos liberdade e isso não contradisse a justiça e a corretude de Deus. Porque se o salário do pecado é a morte e isso é o correto e o justo, então alguém teria que pagar por isso. E só poderia pagar por isso quem não pagaria por si mesmo. E aí o sacrifício voluntário de Jesus. Paulo escreve assim: que Deus, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Veja que privilégio, né? Então, o Deus justo não foi apenas justo, mas Ele também foi justificador. E nós recebemos isso, recebemos justificação e justiça, né? Nós vivemos num tempo muito confuso sobre a aplicação de justiça. Muitos dos nossos problemas têm a ver com a justiça que não é executada, né? E aí nós vivemos num mundo de injustiça. Deus não quis propor um mundo de injustiça em que o pecado não é punido, né? Que as más ações não têm consequência. Não, ao contrário. Ele se tornou justo porque o pecado tem consequência. Mas Ele também ofereceu escape em se tornando, na pessoa de Jesus, também o justificador. Cabe também a nós, que somos seus filhos, sermos justos e corretos. Provérbios 21:3 vai dizer: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Então, nessa manhã nós passamos aqui por uma série de atributos de Deus, falamos da sua onipresença, falamos que Ele é um Deus que quer se fazer conhecer, é um Deus que é amor, é um Deus que é sábio. Nessa manhã eu quero te convidar a refletir quanto desses atributos de Deus você tem no seu cotidiano manifestado. Nós precisamos ser não apenas criaturas, mas filhos. E a diferença do filho para a criatura é que o filho compartilha com o pai de certas características, né? Então que nós possamos ser de fato filhos de Deus e manifestar em nós as características que são dele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua justiça, corretude, porque Tu se faz conhecer. Dá-nos, Senhor, da Tua sabedoria, dá-nos, Senhor, do Teu amor, que nós possamos amar uns aos outros e também Te amar e Te obedecer. Obrigado por essa manhã, abençoa os nossos irmãos e que esse culto que haverá de acontecer às 17 horas seja uma bênção. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Bom domingo.